E aí, galerinha, meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História e nós estamos hoje para falar sobre um assunto muito importante no nosso grade de ensino, que é o Iluminismo, tá bom? Que é o conteúdo de História do 8º ano. Nós aprendemos no 7º ano que a Europa ela foi sacudida por várias revoluções, várias ideologias, né? E uma dessas ideologias, né, dessas revoluções que sacudiram a Europa foi o Iluminismo. Só que para nós podermos entender o que foi o Iluminismo, nós temos que se ater ao contexto que propiciou o surgimento e o desenvolvimento dessa revolução ideológica, tá bom? Porque aqui, claro, corta essa parte aí, não precisa pausar não, tá bom? Vou só voltar novamente. Para que nós possamos entender o que foi o Iluminismo, nós temos que nos ater ao contexto histórico que ele surgiu. Então, o primeiro passo é entender o que foi o absolutismo. O absolutismo foi uma forma de governo que tinha o rei como sendo o centro de toda a esfera política, econômica e social. O rei simplesmente detinha o poder absoluto. Por isso que é absolutismo. Bom, o rei ele dizia quem era preso, quem era solto. O rei ele tinha o poder de aumentar impostos, taxar, diminuir impostos. Era ele, por exemplo, quem ditava as regras da economia. Era ele que poderia intervir a qualquer momento na justiça. Então ele detinha um poder de fato absoluto. E quem justificava esse poder absoluto do rei, geralmente, era a igreja. Por isso que você aprendeu no 7º ano que a igreja foi a maior e mais poderosa instituição que existiu no período medieval. Porque simplesmente muitos reis tinham seu poder justificado, legitimado, porque eles eram associados ao poder espiritual que a igreja detinha. Exemplo, o rei, ele é rei por vontade divina. O rei é rei porque Deus quis que ele fosse rei, tá bom? E como a vida medieval era uma vida toda circunscrita na esfera espiritual, né? De maneira que as outras esferas, econômica e política, muitas das vezes eram associadas a essa esfera espiritual, o poder da igreja acabava legitimando o poder do rei, e ele detinha o poder absoluto. Outro fator importante no contexto, né, do surgimento do Iluminismo é a ascensão da burguesia. Nós aprendemos nas aulas anteriores que a burguesia era aquela classe de camponeses que ficavam ali nos burgos, que era uma espécie de proteção que foi construída geralmente pelos seus feudais para poder tentar barrar as invasões bárbaras. Então, esses burgos, muitos camponeses moravam ali, e eles eram chamados de burgueses, e eles saíam para o campo para produzir, porque a sociedade medieval, você aprendeu que era uma sociedade estamental, ou seja, era o clero, o nobre e os camponeses. Lembra daquela sociedade que é basicamente representada por uma pirâmide? Eu vou colocar aqui abreviado, porque a gente já abordou isso, tá bom? O clero, os nobres e os servos, que são os camponeses. Pois esses servos moravam nos burgos e eles saíam para produzir, e com o tempo eles vão produzir o excedente. O que é o excedente, professor? É aquilo que sobra da produção. De repente eles conseguiriam se manter, por exemplo, 5 sacos de feijão. Isso é um exemplo, tá bom, galera? Se eles conseguiram se manter com 5 sacos e produziram, por exemplo, 8, então esses 3 é o excedente. Esses 3 vão ser responsáveis pela revolução econômica que vai ocorrer. Ou seja, eles vão negociar esse excedente. Aquele que produziu excedente de milho, aquele que produziu excedente de trigo, eles vão negociar e vai haver um renascimento comercial.
Esse renascimento comercial vai fazer com que esses burgueses, eles enriquecessem. E como eles moravam nos burgos, eles vão receber essa nomenclatura, burguesia. Vão se tornar extremamente ricos, né? Só que eles não vão se conformar somente com a sua riqueza. Eles vão também querer poder político, poder de decisão. Porque apesar de serem extremamente ricos, eles ainda continuam fazendo parte desse estamento aqui. Por que estamento, professor? Porque a sociedade medieval, ela é também conhecida como sociedade estamental. Ela é dividida em estratos, de maneira que a importância do indivíduo e o lugar dele na sociedade está associado diretamente à sua origem de nascimento. Se ele nasceu nesse estamento aqui, servo, ele vai permanecer servo. Se ele nasceu nobre, permanece nobre. Ou seja, de maneira que essas estruturas, elas permanecem praticamente inalteradas. A burguesia, apesar de ser rica, mas era desse estamento aqui. E o que é que a burguesia queria, professor? Ela queria sair daqui para cá. Só que nessa sociedade aí, não poderia ocorrer isso de maneira alguma. Então, o que é que eles passaram a fazer ao longo dos tempos? Eles passaram a comprar títulos de nobreza. Porque o rei não era absoluto. O rei tinha poder absoluto, então ele tinha o poder de, por exemplo, vender um título e declarar alguém como nobre. Porque a nobreza, ela era dividida em três. Isso a gente já abordou em sala de aula. Havia a nobreza rural, que era aquele senhor feudal, né, você vê muito em filmes. Tinha a nobreza palaciana, que você também vê em filmes e séries, que era aquela comitiva do rei, a corte, né? E também tinha a nobreza togada, que eram os nobres de toga. Quem eram eles, professor? Eram os burgueses que compraram o título de nobreza ao rei. Ó, rei, eu quero ser um conde. O rei falava, muito bem, tanta em dinheiro, uma determinada quantia em dinheiro. Ele pagava ao rei, o rei nomeava ele um nobre, tá bom? Então, esse é o contexto que vai propiciar o surgimento da burguesia, ou melhor, que vai propiciar o desenvolvimento do iluminismo. Por quê? Porque como a igreja detinha um poder espiritual, secular, vai surgir um pensamento que vai destoar do pensamento teocêntrico, que era o definido pela igreja, que tudo girava em torno de Deus. Era o racionalismo. E o que é o racionalismo, professor? Racionalismo é a defesa da razão. Veja, tudo que o homem possa pensar, fazer, ele tem que fazer com base na razão, que é a capacidade que nós, seres humanos, temos de compreender, analisar e julgar as coisas. Eu não posso acreditar, segundo o pensamento racionalista e iluminista, de que, exemplo, a colheita foi ruim, foi vontade de Deus. A colheita foi boa, é vontade de Deus. Fulano morreu, é vontade de Deus. Não, com o racionalismo, o que é que eles vão dizer? Se a colheita foi ruim, a terra foi preparada, foi adubada, o solo era propício para desenvolver a agricultura, a semente era boa, choveu muito, choveu pouco, ou seja, explicações racionais, tá bom? Esse era o racionalismo. Anti-absolutismo era também uma característica da filosofia iluminista. Lembre-se que o rei, acabei de explicar, ele detinha um poder absoluto. Então, esse absolutismo era visto como autoritarismo por parte do rei em relação a muitos súditos europeus. Então, eles eram anti-absolutistas. Como assim? Eles não concordavam de maneira alguma com essa forma de política, o rei mandando e desmandando como bem entender, sem respeitar a lei, sem respeitar os direitos, né, individuais, que eles vão defender também. Liberdades individuais. O que são liberdades individuais? É aquilo que você e eu já temos hoje. Liberdade de expressão, direito de ir, de vir, o direito de escolher a minha religião, o meu credo, a profissão da minha fé. Então, isso é um direito que você já nasce com ele, você nem percebe que
conquistado as duras penas porque é praticamente inerente a você e a mim. A gente já nasce com eles. Mas eles foram conquistados as duras penas. E também havia o anticlericalismo. Por que anticlericalismo? Porque a sociedade era uma sociedade praticamente clerical. Ou seja, a igreja, ela ditava a produção do saber, a igreja ditava as relações econômicas, por exemplo, proibia a usura, que é empréstimo a juros, tá bom? E isso afetava diretamente a burguesia, porque era uma classe social que tinha como principal fonte de renda o comércio. Então, esses fatores aqui vão ser duramente criticados e questionados pela filosofia iluminista, tendo como das principais patrocinadoras a própria burguesia. Agora a gente vai, para a gente encerrar, vamos falar sobre alguns filósofos iluministas que geralmente são tidos como os principais filósofos. O primeiro dele é John Locke. John Locke, ele era um filósofo inglês que defendia que o povo tem a plena liberdade e o direito de se manifestar e tirar do poder um governante que não esteja atendendo os anseios populares. Ou seja, essa liberdade que hoje nós temos de se manifestar, né, de fazer alguma manifestação nas ruas, criticando o governo, isso vem de John Locke. Já Voltaire, é um filósofo francês, né? Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão, que é um direito individual que a gente acabou de mencionar. O que seria essa liberdade de expressão? É aquilo que você e eu temos. Falar, eu não gostei disso, a minha opinião é diferente da sua, eu não concordo desse ponto, concordo desse ponto, mas não desse outro ponto. Então, a capacidade, ou melhor, a liberdade que você tem de expressar a sua opinião sem ser punido por isso. Tem uma frase muito conhecida de Voltaire, que está nos livros de história, que ele fala: não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-las. Não é porque não concordo com o que você fala que eu vou concordar com a punição que você vai ter por aquilo que você expressou ou pensar. Tá bom? Então, outro filósofo importante, além de Voltaire, foi Jean-Jacques Rousseau, que é tido como o pai da Revolução Francesa. Ele fala que o poder do Estado está centrado na vontade popular. Que o Estado, a legitimidade do governante, do governo, tem que ser o povo. Porque é o povo que escolhe, é o povo que elege através do voto da maioria. Tá bom? E para a gente terminar, Montesquieu, ele também era um filósofo francês. O que Montesquieu vai defender? Ele vai defender a divisão dos poderes, que é o que nós temos hoje no nosso país, por exemplo, que é garantido pela Constituição de 1988, que é o poder executivo, legislativo e o judiciário. Tá bom? Então, esses poderes são autônomos entre si, não são independentes, mas são autônomos entre si, mas não são hierárquicos. O poder executivo não é maior que o legislativo. Por exemplo, o judiciário não é maior do que o executivo. Tá bom? Por que eu considero que não são independentes? Porque eles estão embasados pela Constituição. A Constituição é que garante a autonomia desses poderes, tá bom? Então, Montesquieu defendia o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Por que ele defendia isso? Porque o que vigorava antes era o absolutismo. E quando uma só pessoa detém o poder, o que se entende é que essa pessoa pode se tornar um ditador. E a ditadura, galerinha, nunca é bom, sempre é mal. Então, por hoje, é só esse conteúdo aqui. Dê uma revisada em casa. Na próxima aula, nós vamos continuar a partir desse ponto aqui, tá bom? Valeu!